E aí, estamos de volta, o programa está muito legal, só que agora nós demos um pulinho lá no nosso parceiro, no Beto Automecânica, porque tivemos algumas perguntas, né? E até uma pergunta muito interessante falando sobre bico injetor. Então, essa pessoa que mandou a pergunta para a gente perguntou o seguinte, a limpeza dos bicos injetores ajuda em quê? Então, a gente foi lá na Beto Automecânica, que é um parceiro aqui da nossa empresa. Inclusive, falar de Beto Automecânica é falar de qualidade de serviço. Vou aproveitar esse mexão aqui agora, você vai ver aqui a propaganda do Beto, porque falando de oficina mecânica, cara, Beto Automecânica não tem igual, tá? É um cara com qualidade nos serviços, uma equipe profissional, super treinada, qualidade naquilo que ele faz. Beto Automecânica. O Beto fica ali na rua Júlio Antônio Turler, número 331, né? Aqui em Olaria. Então você tem toda certeza, precisa fazer um serviço legal no seu carro, precisando de uma manutenção no seu veículo, leva no Beto, que com toda certeza o Beto vai fazer um serviço de primeira qualidade. E a gente foi para lá, Beto Automecânica, para poder saber com o Igor e responder essa pergunta da nossa telespectadora. Então, fica aqui a dica, qualquer pergunta que você quiser, liga pra gente, entenda com a gente e interaja com a gente aqui, que vai ser muito bom responder as suas perguntas. Vamos lá para a oficina do Beto? Vamos lá dar uma olhada que o Igor vai passar umas dicas muito legais para você. Aguarda aí, fica com a gente. A pergunta de agora tem a ver com essas pecinhas aqui. Aqui em minhas mãos eu tenho 2 bicos injetores, tá? Esses daqui são bicos injetores de gasolina, tá? E a pergunta é a seguinte, a gente ouve muito falar em limpeza de bico, limpeza de bico, limpeza de bico. A pergunta que veio é, a limpeza de bico e a equalização dos bicos injetores, elas ajudam o veículo em quê, né? O que é o bico? Vamos entender primeiro. O que são esses caras aqui? O que esses bicos representam? Os bicos injetores, eles são os elementos que conduzem o combustível, a gasolina, o etanol, o diesel, para dentro da câmara de combustão do motor, ok? A gasolina chega aqui no bico, bombeado pela bomba de combustível, e aqui possuem microfuros que pulverizam o combustível de maneira que ele gera explosão e vira energia na câmara de combustão do motor e permita que o motor funcione com mais força possível, tá? O que significa limpar o bico injetor e equalizar o bico injetor? Primeira coisa, são coisas diferentes. A limpeza é uma coisa, a equalização é outra coisa quando a gente fala do bico injetor. A limpeza é de fato o que a gente já imaginou, tá? Limpar o bico injetor é de fato fazer um processo de limpeza desses bicos. Por que fazer um processo de limpeza? O veículo, ele tem o tanque de combustível, onde fica armazenado o combustível do carro, e esse combustível ele é bombeado por mangueiras até o bico injetor, para que ele seja pulverizado dentro da câmara de explosão. Esse combustível, por mais que ele passe no filtro de combustível para tirar o máximo de impureza possível, ele pode às vezes sim chegar com micro impurezas nesse bico. E como eu falei, aqui na saída dele, do bico injetor, são nanofuros que pulverizam esse combustível. Então qualquer sujeirinha impede a saída do combustível, tá? Então quando a gente fala de limpar os bicos injetores, significa de fato fazer uma limpeza nessa região de pulverização e passagem do combustível do bico injetor, para que essa passagem de combustível seja feita com a maior eficiência possível, tá? E o que é a equalização?
A equalização, ela representa o seguinte: nós temos motores de 4 cilindros. 4 cilindros significa que nós temos 4 bicos injetores. E esses cilindros, eles devem funcionar com a mesma pressão e com a mesma injeção de combustível em cada uma dessas câmaras de explosão. Quando você tem bicos que injetam combustível de maneira diferente, o seu carro ele apresenta falhas e apresenta fraqueza no desenvolvimento da condução do veículo. A equalização nada mais é do que você tornar a emissão e a injeção do combustível nessas câmaras de maneira igual em cada um desses bicos. Por isso, equalizar é fazer com que todos os 4 bicos, por exemplo, num carro de 4 cilindros, injetem a mesma quantidade de combustível nas câmaras de explosão para que o veículo tenha uma condução mais adequada, tá? E o que essa limpeza e essa equalização representa para o funcionamento do motor? Primeira coisa, a economia de combustível, tá? Quando você tem os bicos limpos e funcionando de maneira adequada, você está injetando combustível da maneira certa para a explosão do motor. Então ele não está injetando mais combustível nem menos combustível, fazendo com que o motor se esforce mais ou se esforce menos, gastando combustível em excesso. Então o seu carro ele vai funcionar melhor e ele vai consumir menos combustível. E também que o seu carro mantenha a capacidade de transmissão de força do motor de maneira adequada. Quando você tem os seus bicos funcionando de maneira adequada, ele está injetando o combustível certo, adequado para a explosão, fazendo com que o seu carro ele trabalhe no limite certo, no parâmetro certo de transmissão de energia para as rodas. Então o seu carro não vai falhar, não vai ficar fraco e nem vai ficar consumindo combustível em excesso. Então a importância de você limpar e equalizar os bicos do seu carro está relacionado ao consumo de combustível, tá? Que ele vai melhorar a eficiência do consumo de combustível e também o funcionamento do motor com relação à força para que você tenha a potência do seu motor sempre nas melhores condições, ok? Então, voltando agora, já entenderam um pouco sobre bico? Por que a limpeza dos bicos? Qual é a necessidade disso tudo? E falando de gasolina de qualidade, né? Porque os bicos injetores, geralmente, o problema maior é o quê? É a gasolina que você coloca. Você coloca uma gasolina que não tem uma qualidade legal, o que vai acontecer? Seu carro vai gastar mais, seu carro vai desenvolver menos e vai dar aquelas luzinhas de painel acesas dizendo que o bico injetor está sujo. Então, para colocar a gasolina de qualidade, Posto Mega, aqui, localizado na Via Expressa, em Olaria. Cara, uma qualidade, não trabalha com gasolina formulada. A diferença entre gasolina que o Posto Mega vende e as gasolinas formuladas é que as gasolinas formuladas têm aquela mistura toda. E o Posto Mega faz questão de dizer que não trabalha com gasolina formulada, ok? Procura lá o Jeremias, né, que a gente já conhece, já tem uma amizade, Jeremias e toda a equipe que está lá para te atender no Posto Mega com uma qualidade, com aquele cafezinho, e com toda certeza você vai ser bem atendido e vai colocar uma gasolina de qualidade no seu carro, ok? Posto Mega, na Via Expressa, em Olaria. Um grande abraço para vocês. Fica com a gente aqui que nós vamos lá agora para o intervalo rapidinho e a gente já volta para falar um pouco mais sobre os acessórios de suspensão. Fica com a gente.